Epa, cheguei. Que Deus esteja abençoando a sua vida. Deus é bom, todo o tempo o Senhor é bom. Como eu já tivera dito, estaria montando aqui o nosso mini estúdio, né? Que nós vamos começar a fazer, gravar os livros, gravar, na verdade é gravar os vídeos, né? Para que a gente publique no nosso canal, né? Sobre literatura, diversas, sejam elas no âmbito acadêmico, teológico ou não. E aqui a gente acabou de montar aqui o nosso instrumento, né? Microfone, olha aí, bonito, interessante, do jeito que tá. A gente pode tirar esse projeto aqui, ó, fica para, ó como ele é lindo. Esse realmente é uma bênção de Deus, a providência do Senhor, porque sem Ele nós nada somos. E a gente também conseguiu comprar esse tripé aqui, ó. Temos aqui para melhor claridade, né? Algumas coisas ainda estão bagunçadas aqui, a gente ainda está arrumando, né? E como vocês bem sabem, o nosso canal, ela tem o objetivo de apresentar sobre livros, né? Então, mesmo nessa bagunça, aqui estarei aproveitando apresentar sobre esse livro do Jonas Madureira, O Custo do Discipulado, a Doutrina da Imitação de Cristo. É um livro excelente de leitura. Ó, esse é do jeito... Aqui, lendo esse livro, eu fiz um esboço sobre algum conteúdo que, quando Deus permitir, eu farei a exposição do mesmo, ou simplesmente farei um livro também, A Beleza do Discipulado de Cristo, que eu estava trabalhando quando eu estava a terminar de ler esse livro. Então, o custo do discipulado, a doutrina da imitação de Cristo tem esse propósito. O Jonas, ele vai trabalhar esse sentido, apresentar que o propósito essencial de um verdadeiro discipulado é buscar imitar a Cristo. Tanto aquele que discipula, ele precisa representar a pessoa de Cristo para o seu discipulado, e o seu discipulado contemplar Cristo nele, e nisso ele buscar com prazer imitar a Cristo. E não só ele vai apresentar, como também aquele que discipula tem o propósito de levar o seu discipulador a buscar essa paixão de imitar, de viver como Cristo, de seguir as pisaduras de Cristo. Então, Jonas, ele fala aqui, o discipulado, seja para discipular como para se tornar um discípulo, ela tem um custo. E ele vai usar aquele texto, né? Aquele que quiser ver a mim, nega-se a si mesmo, tome a sua cruz. E aí Jesus ele vai usar o exemplo lá, acho que isso tem em Lucas, né? Se eu não me engano, que ninguém vai à guerra sem primeiro perceber quantos números é o seu inimigo que vem contra ele, e se será realmente justo ir ou simplesmente buscar uma paz. Ninguém começa a construir uma casa sem que faça um cálculo melhor, para que não comece e não termine, né? Essa ideia do texto, parafraseando o texto lá do Evangelho de Lucas. Então Jonas, ele vai trabalhar esse texto, vai nos apresentar o seu material aqui com muita clareza, muita dedicação, e eu falo, ó, eu amo bastante ele no sentido de admiração, porque o cara escreve, o cara pensa. Eu gosto dele no sentido de me inspirar na leitura, principalmente na área da filosofia. Ele é um professor de filosofia também, e tem 95 páginas, é dividido em
duas partes, esse livro, segundo o sumário que ele nos propôs, é em duas partes, né? E a primeira parte é mesmo sentido doutrinário, falando o que é o discipulado. Olha aqui, o custo do discipulado. A primeira parte tem o prefácio, a introdução, e aí tem os seus subpontos, e depois temos a segunda parte, a doutrina da imitação. E nessa questão temos aí a conclusão, referências, né? E nessa questão da doutrina da imitação, você vai perceber que ele vai falar bastante desse livro aqui, esse livro aqui, A Imitação de Cristo. Quem quer ouvir um pouquinho sobre o que esse livro vai abordar, eu tenho lá no meu canal do Thomas de Kempis, eu já falei um pouquinho sobre ele, o conteúdo desse maravilhoso livro, esse livro que é um clássico da Idade Média, que praticamente não tinha ninguém que buscava uma devoção ao Senhor que não tinha lido e não tinha esse livro na sua biblioteca na época da Idade Média. E ele influenciou até o autor do Peregrino. Olha aqui, ó, o autor do Peregrino, John Bunyan. Ele foi bastante influenciado na leitura desse livro. E também o Peregrino é um clássico, né? Um clássico também que a gente já vai falar um pouquinho sobre ele, porque a gente falou um pouquinho sobre a piedade, mas voltando aqui o custo do discipulado. Então, é um livro da editora Fiel, né? Um livro prático para leitura. E tem aquele livro dele também, A Inteligência Humilhada. Eu só tenho ele em PDF, mas também é um bom livro. É aquele mais um conteúdo de pensar o que é a real inteligência, o propósito da inteligência. É também um livro com uma cosmovisão bastante bíblica e filosófica, né? No sentido de pensar filosoficamente. Mas como ele diz, tanto esse como A Inteligência Humilhada são dois livros que você não pode passar dessa vida sem... Que você não pode passar dessa vida, como é que ele diz mesmo? Me esqueci, acho que você não pode passar dessa vida sem você ler. Então você não pode deixar de ler esse livro, esse autor brasileiro, professor lá no Mackenzie também, aí lá no Mackenzie dá aula, que eu ouvi dizer, dá aula de filosofia, mas também está lá no Instituto BUS, né? Se eu não estou erro, lá onde se faz o mestrado, também no Mackenzie, né? Ele também, acho que é Jaimper, não me lembro bem do nome, ele também dá lá aula, mas é desse jeito. Então, é o homem que você provavelmente já ouviu falar dele, né? Vai lá no YouTube, só digitar Jonas Madureira, você vai encontrar os conteúdos deles, é dele, né? Então ele prega bem, fala bem, pensa bem, um cara bastante abençoado por Deus. Então esse é dos livros que você não pode passar dessa vida sem ler. O discipulado que nos faz mais parecido com Jesus. Essa é a palavra-chave desse livro, né? A palavra-chave desse livro realmente é esse, o discipulado que nos faz mais parecido com Jesus. O propósito do discipulado é esse, levar o indivíduo a ser mais parecido com Jesus, e o próprio discipulador precisa refletir a pessoa de Cristo na sua vida. Que Deus abençoe. E nós estamos aqui terminando de arrumar as coisas, né? E vamos caminhando a esse breve parecer sobre o custo do discipulado, esse livro da editora Fiel. Li ela no ano passado, mas é bom também falar sobre ela. Que Deus esteja abençoando a sua vida. Temos aqui também a Igreja Evangélica, suas doutrinas, princípios e práticas. Esse
vamos falar um livreto, né, do meu amado, grandioso professor, pastor Aterno. Ele escreve para doutrinar a igreja, é um livro com pensamento segundo a sua cosmovisão, sustentado pelos pressupostos dispensacionalismo clássico. Então, ele trata sobre a doutrina da pessoa de Deus, sobre a doutrina do Filho, do Espírito Santo, sobre a doutrina da salvação, vai tratar sobre os anjos, escatologia. Então, as doutrinas principais da fé cristã, a conduta, a ética, o batismo, você encontra nesse livreto ensinando como deve ser a igreja evangélica, né? Essa igreja evangélica é uma das igrejas, as igrejas que ele fundou, a maioria tem esse nome, Igreja Evangélica de Yumas, Igreja Evangélica de Manaus. Então, aqui estão as bases doutrinárias das igrejas evangélicas fundadas por ele, ou que ele também foi cofundador. Mas acho que atualmente tem algumas mudanças, mas antigamente é isso que trabalhava, sustentava os dogmas dessas igrejas evangélicas, né? Que ele era missionário, fundador, plantador de igreja, um homem que agora está com o Senhor, bastante inteligente, conciliador, que Deus continue abençoando a sua família. Então, arrumando, mas não deixando de cumprir o nosso propósito. Que Deus te abençoe.